Então, pessoal, nós estamos aqui para mais uma gravação do nosso podcast, o ADM Tech, que é um podcast da ADM Paraná, onde nós trazemos sempre temas relacionados à tecnologia no mercado imobiliário. Hoje o tema que a gente está trazendo, ele está relacionado à cibersegurança. É um tema que raramente tem como prioridade na agenda dos executivos do setor imobiliário, que está muito focado em obras, focado em contratos, focado em finanças. E normalmente quando ele vem para a agenda, como a gente diz, a casa já caiu. Ou seja, a gente já tem um problema em cima da mesa. Mas eu trouxe pessoas muito importantes e relevantes aqui para me ajudar a discutir esse tema e entender em que situação nós estamos, o que podemos fazer, como melhorar essa questão, né? Vou começar aqui pelo meu lado esquerdo, né? Eu tenho o prazer de apresentar o Bruno Oliveira. Ele é especialista em cibersegurança, ele trabalha na Solo, vai estar aqui com a gente compartilhando conhecimento nessa área. Bruno, bem-vindo, muito obrigado por estar aqui. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Falar sobre cibersegurança é sempre prazeroso para mim, então agradeço aí o convite. Legal, obrigado. Do meu outro lado aqui a gente tem o Érico. O Érico, ele é gestor de TI e processos na Laguna. Laguna dispensa apresentações, né? Potência do nosso mercado, uma das maiores do Paraná, uma das maiores do Brasil. Convidei ele aqui para faz parte também da Associação dos Diretores do Mercado Imobiliário do Paraná, para que ele possa trazer a contribuição sobre o aspecto e o ponto de vista dos incorporadores. Obrigado, Érico, por estar aqui com a gente. Bem-vindo. Obrigado, Fabiano, pela oportunidade também. Acho que vai ser um bate-papo bem bacana. É um tema muito relevante para o mercado, né? Às vezes a gente vê ele meio esquecido dentro das empresas, mas é importante a gente estar falando e estar contribuindo com o setor também. Agradeço aí. E aqui, meu amigo Kamana, ele é sócio da Made for Life, né, uma empresa aqui que trabalha com soluções de seguro, e aqui especificamente a gente vai explorar ele um pouquinho em algum tipo de solução focada para incidentes cibernéticos. Kamana, bem-vindo e obrigado pela tua participação. Obrigado, Fabiano, obrigado a vocês. Eu fico feliz porque a gente tem de um lado um parceiro, inclusive, de outro uma empresa que já foi cliente nossa também, então quando a gente fala de seguros, normalmente é um tema que não é trazido à pauta de forma preventiva, muitas vezes. Por uma questão cultural que a gente vai falar um pouquinho também. Bacana. Mas legal que o tema está sendo colocado à luz aqui. Legal, obrigado por estar aqui com a gente também. Legal. Eu vou começar com um dado para ele alarmar um pouco e para também a audiência começar a ficar sintonizada e dizer, não, eu quero ouvir um pouco mais, né? Peguei um dado da Vultus, é uma empresa de consultoria internacional que ela revelou o seguinte: 67% das empresas não têm processos estruturados para cibersegurança, Érico. 55% nunca implementaram nada com relação a monitoramento. E o que mais assusta, 80% das empresas sequer têm um plano para contra-atacar um problema de ataque de cybersecurity. E aí vamos começar tentando entender esse problema. E aí eu queria a contribuição de vocês até para que o bate-papo ele pudesse ser bem proveitoso, né? Experiências que vocês tiveram nessa questão de ataques, de problemas, o que vocês vivenciaram já? O que vocês podem me contar aí do dia a dia de vocês, de fatos que aconteceram, consequências eventuais que aconteceram? Quem começa? Acho que eu posso começar? Boa, Érico, vamos lá. Bom, eu acho que uma coisa que é importante falar no começo, né, é que os desafios eles existem e os riscos eles são reais. Muitas vezes a gente acaba não dando tanta atenção, colocando em pauta outros assuntos como prioridade, e eu acho que a pior coisa é você achar que está seguro, porque você baixa a guarda e aí quando você menos vê, algo acontece, né? A gente vê muitas coisas acontecendo no dia a dia, né? Dessas coisas mais corriqueiras envolvendo o usuário final lá que recebe um e-mail com um link que leva para um site falso, ou que tem um anexo infectado, e a gente recebe consultas regulares por parte dos usuários nesse sentido. Esse e-mail é verdadeiro? Recebi esse e-mail, devo clicar, não devo clicar? E a gente faz uma análise, ajuda ele a entender, porque muitas vezes é tão sofisticado a forma como os bandidos eles criam, né, a situação, que eles acabam não percebendo, não conseguem distinguir. Aí a TI ela tem um papel importante nesse sentido, né?
Acho que um outro ponto que afeta também as pessoas diz respeito a tal engenharia social, né? Onde os bandidos eles tentam enganar as pessoas, né? Manipular elas acham que estão fazendo algo correto, prestando informações sigilosas, informações confidenciais, sensíveis, fornecendo dados que não deveriam estar sendo fornecidos. Dando acesso a sistemas, acesso a lugares físicos que outras pessoas não deveriam ter, e que também colocam em risco as organizações, né? Acho que outra coisa que a gente vê muito comum também no dia a dia são descuidos com a infraestrutura da empresa, né? A gente tem, por vezes, serviços internos que são acessados por equipes externas no mercado imobiliário, né? A gente tem as obras que acessam os sistemas, temos a equipe de vendas que também acessa os sistemas, tem repositórios de arquivos que muitas vezes ficam dentro da empresa. E se a empresa não faz a lição de casa e não toma os cuidados necessários, isso pode ser uma porta de entrada para uma invasão, um sequestro de dados até, né? Situações piores que podem acontecer. E um último ponto que eu comento assim, que a gente encontra no dia a dia também, é aquele compartilhamento indevido de informações por meios que não são meios controlados, né? Quais seriam esses, por exemplo? Por exemplo, dados sensíveis que são compartilhados por WhatsApp, dados estratégicos da empresa, que é uma praga, WhatsApp. Ajuda muito no dia a dia, né? Mas do ponto de vista de segurança da informação, é uma ferramenta que é complicada você gerenciar, né? Você estabelece processos, tenta controlar, mas é muito ágil no dia a dia na comunicação, né? E aí você não tem controle desses dados, né? Uma vez que eles saem da tua mão, você não sabe aonde eles estão sendo compartilhados, por onde estão sendo percorridos. Então acho que o compartilhamento também é um grande desafio nesse sentido. Você deu 2 bons insights, 3, 4, mas 2 que ficaram muito na minha cabeça aqui. Um é a questão do compartilhamento e outro da infraestrutura. Porque é uma recorrência bastante forte que eu escuto isso no dia a dia, né? Eu não sei, Bruno e o Carmano, como é que caracteriza esse problema que a gente vivencia aí? A gente, na Solo, a gente se depara com esse cenário em muitas ocasiões, assim, né? Lidando com os clientes ali, a gente observa diferentes ambientes e as práticas, elas realmente não são muito boas, não são muito sofisticadas, né? E o que eu percebo é que a segurança de informação, ela não é uma ferramenta. Você não compra a segurança de informação, você não contrata um profissional que chega e vai diluir a segurança de informação. A segurança de informação ela é uma cultura, né? Você tem que implementar ela em vários pontos. Então, eu entendo quando você fala sobre a infraestrutura está fraca, né? A gente entende que o negócio está focado em fazer sucesso através do negócio. Mas a segurança, ela precisa acompanhar essa evolução, precisa acompanhar essa caminhada para garantir de que aquele sucesso vai ter continuidade. Porque o ambiente de infraestrutura, por exemplo, ele sofre várias mudanças no decorrer de um ano, enfim, ciclos, né, de implementações e tudo mais, e não tem ninguém olhando para aquelas mudanças do ponto de vista de segurança. Está todo mundo olhando na praticidade. Vai funcionar ou não vai funcionar? Vai funcionar, mas está seguro? Não está, a segurança ficou lá para trás. Então, e aí o que eles costumam encontrar é o seguinte, ou todo mundo vai passar a dar atenção para a segurança só quando já houver um incidente, e aí já é tarde demais, porque é igual você contratar um seguro, depois já bater o carro, né? Você tem que pensar nisso antes, você tem que se preparar, fazer uma redução de risco, fazer essa medida de risco, né? Então a implementação da cultura, ela é difícil, a gente entende que é difícil, mas é possível dar pequenos passos, assim, elenca prioridades, aponta por onde você pode começar inicialmente, não precisa ser um investimento absurdo inicialmente, mas começar um investimento pequeno, começar a dar pequenos passos e aí caminhar nessa implementação da cultura. Então, tem que trabalhar a cultura na empresa, a cultura na cabeça do usuário. Engenharia social é um ponto assim, chave. E vai continuar sendo por alguns anos ainda o vetor de ataque com o maior índice de sucesso. Assim, ainda é muito bem sucedido esse ataque. Por quê? Porque as pessoas não têm muita atenção com relação a esse tema. Então, é um entendimento que ainda não está diluído, não está absorvido. Legal. Camano, aí o que você traz? A gente já ouviu aqui falando, né, do compartilhamento, da infraestrutura, da questão de cultura. O que você traz desse ambiente aí que vocês também estão inseridos aí? Eu acho que quando a gente fala de negócios, via de regra, como você mesmo trouxe, né, são colocadas pautas normalmente que tem a ver ali com faturamento, com geração de receita, com mitigação de custo percebido no primeiro momento.
E quando a gente fala de riscos que não são tão aparentes, ou seja, que não estão nessa primeira camada, né, superficial, não é visto o primeiro impacto, mas que muitas vezes é um processo de construção, né? Se você tem esse hacker entrando, ele não vai pegar toda a informação de uma vez, ele vai começar aos poucos, minar teus dados, pegar um pedacinho dessa informação e tecnicamente e naturalmente vocês vão falar com muito mais propriedade. Mas o que normalmente quando a gente olha para negócios a gente recomenda? Faz um diagnóstico, entende o quanto você está exposto. Por quê? Porque se hoje te perguntar, falar, olha, o segmento imobiliário, quem está mais ou menos exposto? Depende. Depende do que você tem de política, depende do que você tem de infra, depende do que você tem de cultura. Então tem várias respostas que não tem uma bala de prata. A resposta começa por um diagnóstico. E aí o desdobramento disso vai dizer, olha, você está mais exposto aqui ou menos aqui. Eu gosto de fazer um paralelo bem simples, né? Porque às vezes você vai falar com a área de tecnologia, é mais claro a percepção de risco. Aonde a empresa começa a priorizar quando dói? Onde dói? No caixa. Então, se a gente for traduzir o impacto do risco de uma exposição, é quanto custa você vazar, você perder dados de investidores, de compradores. Quanto custa a tua operação parar de faturar 1 hora, 1 dia, 1 semana. Então, às vezes, a percepção, inclusive, de custo, né? Que é falsa, né? De que seguro é caro, seguro é uma das últimas etapas, desde que se faça o resto bem feito, talvez você nem precise do seguro. Então a resposta é, a que medida a gente tem impacto de cibersegurança em uma empresa ou em um segmento ou outro? Depende. Depende do quê? De um diagnóstico para identificar se lá ou cá você tem um maior ou um menor grau de exposição. Legal. Isso que você comentou sobre um custo de operação, né? Ainda tem um custo de reputação que Sim. Depois dificilmente você consegue reverter isso. Tive o caso de um cliente nosso e que foi sequestrado todos os e-mails da base dele. E aí foi pedido, obviamente, um resgate. Só que entre o tempo de pedir esses e-mails, o resgate, ter toda a conversa, quem hackeou os dados utilizou, vamos dizer assim, medidas de comunicação não assertivas a clientes desse meu cliente. Ou seja, fez uma espécie de estrago à reputação, que é o que você está falando, mandando alguns e-mails com alguns teores que não, vamos dizer assim, não privilegiavam a empresa que teve os e-mails saqueados. Então, reputação é extremamente importante. Eu vou pegar um gancho aqui, Bruno, usando aí o teu conhecimento como um especialista, que já deve ter algumas histórias para nos contar. Mas por que o mercado imobiliário é um alvo em potencial? Por que o mercado imobiliário chama a atenção do hacker? Assim, vamos entender do princípio, né? Um hacker, um cybercriminoso, ele não é muito diferente de um criminoso comum do mundo real. Ele quer a mesma coisa que os bandidos querem no mundo real, que é dinheiro, e ele tenta pegar isso da maneira mais fácil possível, né? Apesar dele geralmente ser paciente, né? Quando ele escolhe o alvo dele, ele é bem paciente, ele vai observar aquilo ali pelo tempo que for necessário até ele coletar informação suficiente para ele ter a confiança de que o ataque dele vai ser bem sucedido. Então esse é o perfil do hacker, certo? Aí agora a gente vai para a área. O mercado imobiliário no Brasil ele é muito aquecido, é muito grande, né? E o hacker ainda tem muito espaço ali para ele poder interceptar, por exemplo, uma transação, pegar alguma informação que não está sendo bem protegida, seja a informação de um cliente ou a informação da própria transação. Então, uma vez que ele tem, que foi o acesso à informação privilegiada, né, que você comentou. E aí, quando ele tem acesso àquela informação, ele consegue se passar por um dos lados para persuadir ou dar o golpe no outro lado. Geralmente, ele se passa pela empresa e dá o golpe no cliente. Então, o mercado imobiliário ele é atrativo para o criminoso porque ainda é um mercado que tem a maturidade de segurança baixa. Então, tanto clientes quanto empresas, no geral, eles ainda não têm um cuidado com a segurança ainda tão grande, eles não são tão resilientes, não são vigilantes. Então, quando o cara recebe uma informação, ele está numa transação, ele está num processo de compra de algum ativo e aí alguém liga para ele pedindo informação sobre essa compra, ele, tudo bem, eu estou comprando. E ele vai lá e começa a trocar informação com aquela pessoa. Mas ele não cuidou em saber se aquela pessoa é quem ela diz ser. Então, é plantar aquela sementinha da desconfiança. Então, esse mercado ele ainda é atrativo porque os golpes, né, no mercado imobiliário eles são altíssimos, são altamente lucrativos, né? E os hackers eles acabam se beneficiando disso. Érico,
Com certeza a Laguna está bem protegida, porque eu estou com o gerente de TI processos aqui. E eu estou usando a tua experiência para compartilhar com pequenas, né, e médias incorporadoras, né, quais são os pontos de fragilidade, onde é que estão os riscos, onde é que essa turma que está vendo o podcast aqui pode pensar assim, bom, peraí, a Laguna já está protegida porque o Érico traçou um caminho, botou barreiras. Por onde vai essa turma tenta entrar e aonde a fragilidade é maior? Acho que um primeiro ponto que a gente pode citar é voltar ao ponto da infraestrutura juntando com sistemas, né? Então, como eu falei, a partir do momento que você adota como estratégia manter serviços internos, você precisa garantir a continuidade deles, garantir a segurança dos dados, né? Eles têm que estar disponíveis quando as pessoas externas precisam acessar. As pessoas externas nem sempre estão nos mesmos lugares, elas podem estar em deslocamento. Então, tudo isso deve ser levado em consideração, né? Então, será que eu estou com a minha infraestrutura bem guardada, né? As portas de acesso são aquelas liberadas, são aquelas que somente precisam estar liberadas. O meu firewall está bem configurado, eu estou monitorando esse firewall e sabendo como que, o que está acontecendo ali. Tem parte do trabalho que ele faz por conta própria, tem parte que a gente precisa ajustar a configuração, né? Então a infraestrutura acho que tem uma importância grande. A gente pode olhar para a máquina dos usuários também, que precisam estar atualizadas, com o endpoint funcionando, bem configurado também. Então a infraestrutura é algo que tem que ser olhado com carinho. A partir do momento que você decide manter serviços dentro de casa, você tem que estar muito atento à saúde, da segurança desses serviços, né? De sistemas, será que os sistemas também estão bem guardados, estão bem configurados, protegidos? Os acessos estão sendo dados somente para quem precisa? Existe uma boa política de acessos e de segurança de senhas, renovação de senhas, de revisão periódica dos perfis de acesso? Então a gente precisa estar atento a isso. Um composto, né? É um composto, né? Um outro ponto de fragilidade que a gente pode citar, e voltando também à primeira resposta lá, são as pessoas, né? A questão do Bruno comentou bem que a engenharia social tem sido usada e vai continuar sendo usada. Vamos explicar, né, o ponto, porque é o seguinte, né? A gente às vezes parte da premissa que quem está vendo sabe o que a gente está falando aqui. Engenharia social, vamos traduzir para quem não ouviu essa expressão ainda. Como é que você traduz ela? A engenharia social é uma forma da qual os bandidos se utilizam, né, para ludibriar as pessoas, fazendo com que elas pensem que a abordagem que elas estão recebendo é uma abordagem verdadeira, é uma abordagem legítima. Perfeito. Né? Então elas vão se fazer passar, como o Bruno citou, por um vendedor, alguém que está entrando em contato com a empresa e está querendo fazer uma pesquisa de mercado, alguém que está interessado em fornecer um serviço e quer entender um pouco como que é a infraestrutura, quais sistemas a empresa utiliza, né? Lá na Laguna a gente tem um combinado dentro da equipe que é esse tipo de pergunta, de abordagem, a gente não responde, né? São informações que a gente não pode dar, né? Então tem essa questão das pessoas, né, do quanto que elas estão atentas, conscientes do risco e atentas ao que está acontecendo no dia a dia. É como assim na nossa vida pessoal, que a gente precisa ter atenção aos golpes, possíveis golpes que surgem. No mundo corporativo também é igual, né? A gente precisa ter consciência da responsabilidade que cada um de nós colaboradores temos dentro da empresa, em cima das atividades que nós realizamos, das responsabilidades que nós temos, de cuidar de que de fato não haja nenhum risco, né? E eu cito por último processos, né? Eu acho que processos é algo que, se a empresa não tiver isso bem estabelecido, com as pessoas novamente bem treinadas em cima dos processos, pode se tornar um ponto de vulnerabilidade grande, né? A gente nem combinou, mas tu lembrou da trajetória nessa hora, né? Quando você falou assim, processo, você lembrou da trajetória na hora, eu tenho certeza disso, né? Camana, fala um negócio pra mim. Quando o ataque aconteceu, né? Casa caiu. O que a gente enxerga de comum nas empresas que sofreram ataque e qual que é a resposta daquelas que não estão preparadas? Qual que é o dia seguinte dessa história? Até fazendo um passo anterior a isso, né? Pegando um pouco do gancho do que você falou, né, de quem está vendo, quando a gente fala dessas etapas até se chegar, por exemplo, no seguro, o que é o ideal? O ideal é que, vamos fazer um paralelo com o portão, a rua, o portão, a casa e dentro da casa. Essa etapa do portão, ou seja, da rua até chegar na casa, ela é tratada com um bom trabalho de segurança, a exemplo que a Solo faz um trabalho muito bacana,
de qualificação de barreiras. Ou seja, aqui você tem todo um trabalho onde deveria você conter todas essas primeiras tentativas, abordagens, enfim. Aqui deveriam estar todos os primeiros filtros. Aonde entra o seguro? Quando passou o portão e entrou na casa. Então, fazendo esse paralelo, o dia seguinte é depois que entrou na casa. Aí o que você faz? Já sequestrou seus dados, e aí naturalmente você vai ter algumas demandas em cima disso. De um resgate, de uma atuação que você precisa proteger a tua identidade, você precisa rodar teu negócio. Então, tem algumas dores e alguns impactos que, dependendo do segmento ou do nível de dados que você teve exposição, você vai ter uma atuação ou outra. Qual que é o papel, tanto da etapa inicial, a exemplo do que faz a Solo, quanto da gestão do seguro, que é o cara dentro da casa. Depende do que vai ter de demanda. Você vai ter desde um suporte para uma ação imediata, ou seja, mesmo que a empresa não tenha uma infraestrutura dedicada só a isso, você tem uma orientação técnica do que fazer, de como tratar, inclusive indo ao limite de negociar com uma eventual extorsão desse... Mas, por exemplo, quando está acontecendo uma situação dessa, a Made for Life, ela entra nesse processo? Por exemplo, houve sequestro de dados, vocês são responsáveis pelo seguro, e vamos imaginar hipoteticamente a situação. Vocês entram numa negociação dessas, vocês são parte da solução, vamos chamar assim? Nós somos o mediador dessa solução. São o mediador da solução. Por quê? Porque essa é uma solução que precisa de uma atuação, e vou trazer um exemplo prático. Qual que é um dos possíveis impactos? É literalmente a necessidade de pagar por um resgate de dados. Perfeito. Um dos nossos grandes parceiros, leia-se uma seguradora, pagou 74 milhões, ou seja, sinistrou 74 milhões de empresas só olhando para o ciberseguro. Certo. Ou seja, chegou na etapa final, passou todas as barreiras, ou porque não tinham barreiras, né? E chegou na etapa final, que é o ideal que não se tenha um sinistro, não tenha que questionar. A orientação, e o que a gente vai fazer? Vai conectar os canais adequados para a empresa ter suporte de preservação de imagem, a parte jurídica, a parte de restabelecimento de sistema. E aí entra o papel de uma assessoria qualificada, tanto de seguros quanto da parte estrutural de sistema. Então esse é um papel, e a gente faz um dueto em alguns projetos com a Solo. Por quê? Porque o risco, quando chega nessa etapa final, se você tem etapas anteriores, inclusive é mais barato esse risco. Perfeito. Você consegue mitigar isso, você garante que você tem lá a cerca elétrica, o portão e vários caminhos que ajudam a interceptar. E se acontecer de chegar dentro da casa, aí sim você tem uma solução com orientação de como atuar, de como apagar esse incêndio lá dentro. Bruno, assim, tava pensando, né? A gente abre o jornal, abre a internet, o jornal online, abre ele, vê os portais e a gente vê assim, nomes dos mais variados de tipos de ataques de cyber, né? O que são os mais comuns? O que é mais comum aí? Traduz pra gente aquela sopa de letrinhas que a gente ouve no dia a dia, os ataques mais comuns, assim. O mais comum, ele ainda continua sendo os ataques de engenharia social, né? Que engenharia social também é conhecido como a técnica de hackear pessoas, né? De induzir pessoas a burlar processos. Então, enquanto os usuários tiverem acesso a informações informações privilegiadas que possam levar alguém a interceptar uma transação, intermediar alguma coisa, induzir alguém a fazer um pagamento errado, vai ter alguém fora da empresa tentando induzir aquele usuário a passar esses dados para frente. Então, eles sabem que vamos supor que a empresa tenha recursos de tecnologia adequados para garantir a segurança, que ela tenha processos adequados, né, que aquela tecnologia seja usada da maneira correta e que ela tenha pessoas treinadas. Então a gente fecha o elo ali. Então tem a tecnologia, tem as pessoas e tem os processos. O hacker ele vai persuadir alguém a burlar um processo desse e passar. Puxa, a empresa vai fazer um pagamento para um fornecedor, por exemplo. E aí ele entra em contato com alguém do financeiro. O setor financeiro geralmente é um setor muito visado, assim. Era isso que eu estava tentando buscar. Uma das portas de entrada forte é o financeiro, então. Financeiro porque como eles fazem pagamento, já estão em contato mais direto ali com receber e fazer pagamentos, os hackers sabem que, cara, tá ali, a chave tá ali. A pessoa que tem a chave do cofre é essa pessoa. Literalmente. Exatamente. E aí ele vai ligar para essa pessoa. E às vezes ele vai... Quando ele está atuando, de novo, ele já observou essa empresa, ele já conhece a rotina daquele usuário, e aí ele vai ligar para aquela pessoa e, enfim, ele
às vezes usa até de inteligência artificial para se passar por um superior. Fala, cara, eu sei que tem esse processo, mas em caráter de urgência, a gente precisa fazer esse pagamento. É um negócio que já estava atrasado, então eu assino embaixo, vai lá e faz, e o cara fica, puxa, eu sei que eu não devo fazer, mas é o meu chefe que está pedindo. E aí ele não tem aquele reflexo de dar um passo para trás, deixa eu falar com o meu chefe de novo. Eu estou na hora de almoço, daqui meia hora ele volta, meia hora, sabe? Não vai fazer tanta diferença. E aí eu falo com ele pessoalmente e tal. E aí não, ele vai lá e faz o pagamento, porque o chefe dele tá falando. E aí daqui a pouco, quando ele conversa com o superior dele, eu falo, cara, fiz o pagamento que você pediu. Ele, que pagamento? E aí já foi. E aí, assim, uma vez que esse pagamento ele vai para o banco, os criminosos eles sabem que a reversão daquela transação ela é muito burocrática, né? Então isso favorece, né, o criminoso. E aí eles acabam utilizando de engenharia social. A engenharia social ela ainda é responsável por mais de 80% dos ataques. Número 1. É número 1. Vocês já experienciaram algum tipo de ataque que vocês, por exemplo, assim, né, pegaram na hora, assim, tipo, tava para acontecer e conseguiu desmantelar em algum momento? Aconteceu já alguma coisa nesse sentido? Ou sofreram algum ataque que possa ser dito, obviamente, em público e tenha trazido alguma consequência? Vocês já passaram por alguma coisa dessas, Érico? Tentativa sim, né? Até receber muito comum são os boletos de registro de domínio, por exemplo. Quem nunca, né? Mais, quem nunca né? recebeu isso, né? E que chega direto para o nosso financeiro, né? E assim, eles já estão calejados nesse sentido de perceber, né? Perceber e às vezes nos questionam ainda para a gente checar com eles, mas a gente vê que é falso mesmo, né? Então, situações como essa que o Bruno relatou acontecem no dia a dia. No dia a dia. Praxe. Se as pessoas não estão atentas, bem treinadas, né? Elas de fato caem. Entendi. Eu tava falando um negócio também com a Carmana, eu vou tentar juntar um pouquinho, talvez até a resposta vocês possam até compartilhar ela, né? E aí você como usuário vai poder nos ajudar nessa linha de raciocínio, né? Porque empresas bem estruturadas e com consciência, elas, como você falou antes, elas vão fazendo investimento ao decorrer do tempo, elas vão fazendo um plano para execução e vai embora. Mas a gente não está falando só para essas empresas, a gente está falando para um contingente de empresas bastante grande, empresas menores, né? Empresas que estão se estruturando. É possível ter algum nível de proteção sem um grande investimento? Porque nós podemos estar falando com um cara aqui que tem um VGV de 200, 300, meio bi, 1 bi, mas podemos estar falando com um cara aqui de VGV de 30 milhões, né? E esse é o negócio dele e é muito bom negócio, mas o negócio dele é menor. Como é que faz? E podemos estar falando com fornecedores da DMI que tem faturamentos menores ainda. Dá para montar um plano sem um investimento que comprometa a tua saúde financeira? Com certeza. Com certeza, sim. Inclusive essa impressão de que segurança é só para empresas que têm muito orçamento, isso é um mito, né? Na verdade, isso faz parte do mito de que, assim, segurança às vezes não é para mim, é para você. Se você tiver uma operação onde você precise guardar dados de pessoas em geral, dados de fornecedores, dados de prestação de serviço, dados dos seus colaboradores e principalmente, né, os dados do seu cliente. Se a tua estrutura ainda está pequena, a tua camada de segurança, ela não é que ela seja menor, mas ela vai custar menos também. Então você tem muita coisa que você utiliza como camada de segurança que você paga de acordo com o volume do teu consumo. Perfeito. Então, se a tua empresa tem um porte ainda pequeno, o teu investimento em segurança de informação vai ser proporcional. Então, você começa pequeno mesmo. E até porque, assim, senão nenhuma empresa teria muita chance de crescer, né? O cara começa a pegar todo mundo que é pequeno ali, porque sabe que tá todo mundo inseguro e não precisa ser isso. E, por exemplo, a gente pensando na Solo, né? A Solo trabalha com empresas de pequeno porte ou ela tem um público já um pouco maior pelo tamanho dela? A gente conversava antes do tamanho da Solo hoje, mais de 400 funcionários, uma empresa com presença nacional, enfim, né? Tem um espaço ainda para o pequeno ser atendido pela Solo ou você daria algum outro tipo de recomendação para o pequeno? A gente tem clientes de todos os portes. Ah, né? vocês têm. Então, a gente tem, sim, clientes pequenos, tem clientes médios, clientes grandes. E aí, assim, eles seguem nesse sentido. O pequeno, ele investe menos, né? E inclusive, a maioria deles, eles tendem a ter aquele mesmo... a equipe técnica dele tende a ter o mesmo... como é que eu digo?
eles têm uma visão técnica abrangente, é superficial, não é uma visão tão especializada. E é por isso que eles precisam de alguém para cuidar diretamente da segurança deles. Porque a visão deles, ela é, assim, eles olham tudo, ele olha o firewall, ele olha o endpoint, enquanto a Solo, quando presta o serviço dessas mesmas camadas, a gente presta de uma forma totalmente especializada. A nossa equipe de firewall trata só de firewall. A nossa equipe de endpoint, né, que é o antivírus, lá olhando para a máquina, trata só do endpoint. E aí tem outras, tem a nossa equipe do SOC, por exemplo, né, que aí já é fazendo a leitura e a tratativa dos indicadores das camadas de segurança, essa é mais especialista ainda. Então, talvez um cliente pequeno ou até médio, de repente, ele não tem uma camada de segurança ou uma combinação de camada de segurança que precise da atuação de um SOC. Mas um firewall bem gerenciado, um antivírus bem gerenciado, controles bonitinhos ali de política de acesso, garantia de que o fulano só tem acesso para acessar o que o cargo dele exige que ele tenha acesso. Então, esse tipo de coisa. A gente segue nessa linha de que o pequeno ele vai implementar a segurança de acordo com o posto da empresa dele. Mano, e essa proteção, né? Porque achei bastante interessante e, na minha avaliação, até inovador essa questão do seguro, né? Porque a gente pensa em seguro para um monte de coisas, mas seguro para cyber, assim, tive conhecimento através de conversas prévias que a gente teve, né? É para qualquer tamanho de empresa? Olha, eu diria que ela se faz ainda mais importante para empresas de menor porte ou talvez uma curva de crescimento. Por quê? Porque é um momento que normalmente você não tem caixa sobrando. Nenhuma empresa vai querer queimar caixa com uma situação como essa. Para que serve, se a gente fizer, aí falando especificamente para o segmento de ticket mais elevado. Uhum. Mesmo que o VGV seja menor, mas a gente está falando de um ticket médio elevado. Então, o custo por unidade ele já é mais alto. É um atrativo, obviamente, para esse perfil de ataque. Essa percepção de risco, ela passa pela consciência de que existe o risco. Se a gente for falar com uma consultora, com uma incorporadora e perguntar com relação aos riscos, ela possivelmente vai lembrar. Por exemplo, o nosso time lá é muito demandado de um risco de engenharia, um seguro de garantia lá da permuta do terreno. Mas será que o tema seguro de cibersegurança está nessa lista? Para a grande maioria das empresas, infelizmente, não. Então, a resposta não só é possível, como é ainda mais importante. Normalmente, as grandes vão tomando consciência no amor ou na dor, no planejamento ou no risco vivido, de que isso se faz necessário. As menores, normalmente, acabam sofrendo mais impacto de não ter isso. E o custo, realmente, ele como você mencionou, ele tem uma proporcionalidade ali. Você tem uma exposição de risco, você tem uma proteção que tem que ser feita. Seguro não é para deixar nem pessoas e empresas ricas, mas é para blindar de impactos financeiros que você pode ter se você não planejar. Se você planejar, mas é uma visão de custo. Sim, custo-benefício. Nenhuma construtora incorporadora vai fazer uma obra sem um risco de engenharia, por exemplo, sem uma responsabilidade civil, né, do engenheiro que está assinando lá. Mas muitas delas não vão ter feito o seguro de cyber. Ou mais do que só isso, o seguro é a etapa final. Essa etapa, toda jornada, né? Esse período do portão até chegar na casa, isso tem que estar tão importante quanto o seguro, essas etapas estarem prontas. Essas barreiras estarem sendo olhadas por um especialista. Não de forma genérica. O genérico, qualquer empresa, em teoria, começa de forma mais genérica. Mas a tendência é que você cresce, você ganha mais exposição e gera mais resultado. E normalmente essa sensibilidade de risco para esse perfil de cibersegurança não aparece entre as prioridades e tem a falsa sensação de que é caro. Não é caro. A resposta é: quanto custa? Passa pelo diagnóstico. Sim, obviamente. Dependendo de como é que você está preparado, presumo eu que você vai ter um custo menor, né? Essa presunção de alto custo até desmotiva, né, que as empresas busquem essa informação real. Eu queria investir em segurança, cara, mas isso é muito caro, não vou nem ver. E às vezes não é tão caro assim. Então o cara sequer fez essa medida, né, de risco. Contratou alguém para fazer uma avaliação inicial ali, puxa, o que você me recomenda? Qual que é o meu nível de maturidade? Onde que a empresa, olhando para o meu segmento, onde que a minha empresa deveria estar? Qual que é a diferença de onde eu estou para onde eu deveria estar? Sim. Desenhar esse plano, quanto custa isso? Em quanto tempo eu consigo fazer essa jornada, né?
eles desconhecem isso. E eles têm a impressão de que isso é tão caro que eles sequer vão atrás. Eu te diria que isso é meio senso comum, sim. É meio senso comum no mercado de que é caro demais. Vocês operam com a equipe interna que garante a segurança de vocês? Vocês trabalham quanto com o apoio de outras empresas? Como é que funciona no dia a dia a questão de segurança de vocês? Eu ia comentar até que tanto o Bruno como o Kamana trouxeram 2 pontos bem importantes e que nós acreditamos bastante, né? Um deles é trabalhar com o apoio de um fornecedor que se torna o nosso parceiro, nos ajudando a implementar as ações necessárias de segurança da informação, né? Então, nós temos caminhado dessa forma, Perfeito. Temos uma equipe enxuta e a gente conta com um apoio externo que possa, junto com a nossa equipe interna, implementar o que é necessário, tá? Um outro ponto importante também é com relação a essa questão dos seguros, que eu vejo um movimento também no mercado já de algum tempo, e que eu acho bastante interessante nesse modelo alguns fatores, além do que o Kamana comentou, no sentido de, antes de você fazer a contratação, muitas vezes nos ajudam a entender, que é o diagnóstico, né? Como que nós estamos frente ao assunto, qual é o nível de maturidade que nós temos. E que isso vai dar embasamento tanto para fazer o cálculo do seguro, como dar embasamento para nós também para sabermos onde que a gente tem que arrumar a casa, né? E uma vez ocorrido algum sinistro, montar aquela sala de guerra, né? Onde junto com a corretora, junto com a seguradora, a gente consegue ali analisar o ocorrido, juntar as evidências, que algo é muito importante, né? Você coletar as evidências da forma correta para que seja caracterizado o sinistro. E que eu acho que também é algo bastante positivo nesse modelo, né? Então, acredito muito, outra coisa que foi falada também, é nós caminharmos em ondas de implementação. Perfeito. Né? Então, isso serve para qualquer nível de empresa, porque o céu é o limite do investimento que pode ser feito para mitigar os riscos que acontecem, né? Se a gente caminha de forma planejada em ondas de implementação, a gente consegue dar passos graduais e ir aumentando a nossa maturidade. Entendi. Me fala uma coisa, vamos tentar trazer, porque a gente está aprendendo bastante coisa nova aqui nessa conversa, né? A gente já começou desde o início fazendo assim, uma varredura, entendendo por onde poderiam acontecer os problemas, por que eles não são bem tratados, como resolver e tal. Mas vamos lá, vamos para dicas práticas, né? Para vocês olhando para quem está do outro lado, que está nos assistindo aqui, né? Se vocês tivessem que dar recomendações, né? Vamos imaginar assim, o cara não está ainda tomando conta desse negócio. Diagnóstico a gente já conversou, né? Mas além do diagnóstico, além da gente buscar uma empresa dessas, por onde o cara começaria? Ele deveria se informar? Como é que o cara busca informação nesse sentido? Eu citaria 3 coisas. Uma delas é planejamento e que invariavelmente precisa ter algum nível de investimento atrelado. Certo. Né? Tem empresas que podem ter uma equipe pequena, né, que precisam se dedicar a outros temas, e aí eu acredito que esse modelo de a gente trazer um fornecedor como um parceiro para nos ajudar na implementação, ele cabe muito bem, para você desafogar a equipe, né, a equipe pode focar em outras coisas. E o investimento ali que precisa ter, que depende do quanto, quais passos a empresa quer dar, o quanto que ela quer fazer. Na Laguna a gente tem dado passos graduais nesse sentido, né? Então, estou há 5 anos lá na empresa, nos últimos 5 anos nós fizemos 3 diagnósticos, diagnóstico de LGPD, de ISO 27001, de SysControls, e a gente conseguiu, a partir desses diagnósticos, identificar onde nós estávamos, ações que a gente poderia conduzir dentro de um ano de planejamento, né? E uma coisa importante de se falar de planejamento é que a área de TI ela tem que dar reportes sobre aquilo que foi planejado. Perfeito. Né? Se a segurança da informação, que é um dos braços de nossa responsabilidade, foi planejado, a gente precisa mostrar o que está sendo feito. Né? Então precisam ter reuniões regulares com a diretoria, com gestão, para justamente mostrar que as ações estão caminhando e o quanto que nós estamos evoluindo. Né? Eu acho que o segundo ponto que eu menciono é a questão da simplificação do ambiente. Né? Então, quanto mais complexo você tem o ambiente, talvez maior seja o investimento que você precisa, maiores os riscos e a necessidade de você mitigar esses riscos. A partir do momento que você simplifica ele, você encurta alguns caminhos. Né? Em 2020, a gente tomou também uma decisão estratégica bastante importante, onde a gente
tirou de dentro de casa os serviços que nós tínhamos, sistemas que eram acessados externamente, e nós contratamos com os fornecedores como um serviço prestado por eles, né? Então eles nos dão acesso, a gente não se preocupa com a infraestrutura, não se preocupa com a segurança dessa infraestrutura, a gente só se preocupa com a segurança dos acessos, com a política dos perfis de acesso e tudo mais, e isso desafoga muito também do time interno, né? Então esse movimento de levar do chamado on-premise para o cloud, né, é algo que eu acho que as empresas de qualquer porte deveriam ver. Tem um custo intangível ali que é difícil de calcular, que às vezes pode parecer que a longo prazo seja caro, mas quando a gente vê que, desafoguei a equipe de TI, ela está conseguindo se concentrar em outras coisas que para a empresa pode ter uma importância estratégica pontual maior, eu acho que é bem importante. E o terceiro ponto seria a conscientização e o treinamento das pessoas, né? Então vamos lá, planejamento, simplificação, treinamento e conscientização. Isso. Anotou aí, pessoal? Então tá aqui as dicas que o Eric tá deixando pra gente. Bacana. E aí, vamos lá, o especialista em segurança, o que ele recomendaria adicionando ao que o Érico trouxe aí? Eu acho que essa lista que o Érico montou, ela reflete muito bem o que mais acontece de ameaça no mundo cibernético. Então eu acho que para começar a implementação de uma cultura de segurança, você tem que atacar os pontos em que são mais, digamos que tornam a empresa um alvo maior. Então o treinamento, a conscientização de segurança seria com certeza o primeiro passo, que é justamente para dar o entendimento para todo mundo. Às vezes o tema risco cibernético ele é menor do que o mito risco cibernético. Às vezes a pessoa pensa, puxa, cara, risco cibernético, cara, não é para mim, eu quero ir lá fazer meu trabalhinho e ir embora, só isso. Mas é importante que ele tenha um entendimento do que é aquilo ali. E quando ele começar a ser capacitado, ele vai ver que é menos complexo do que ele imaginava. Acho que o medo dele de entender era maior do que a dificuldade dele de aprender aquilo ali. Então, conscientização de segurança com certeza seria o primeiro ponto. Você falou aqui, eu tô sorrindo, eu tô lembrando uma história que aconteceu comigo. Então eu vou contar ela porque ela é um caso verdadeiro. Eu trabalhava numa empresa, estava como diretor da empresa e eu fui respondendo e-mail. E de repente desceu o gerente de TI, né, na minha sala. Podemos falar um minuto? Pô, podemos, né? Pô, hoje tu não tava conversando com fulano de tal, tendo essa conversa. Eu falei, porra, cara, tá lendo meus e-mails, né? Ele falou, não, eu era o fulano de tal. Eu tava fazendo uma simulação para ver até onde tu ia na conversa. E eu saltei fora no fim da conversa, porque o cara pediu uma informação muito... Que eu disse, cara, por que ele tá me pedindo isso aqui? Não faz sentido. E foi uma simulação. Vocês chegam a fazer isso também? A gente faz. Na verdade, a gente faz simulações de ataques cibernéticos, né? Tanto voltado para o usuário final, através do phishing, do e-mail phishing, que é um programa de conscientização onde a gente faz toda a capacitação do usuário com relação ao tema, e aí a gente fica colocando e-mails que são phishing, né? Só que é um mock phishing, não é um phishing verdadeiro, é a própria empresa que está promovendo aquela campanha. Foi isso que eu caí. E é através desses e-mails que a gente vai começando a medir como é que está a maturidade do usuário. Está melhorando? A gente tem feito palestras, a gente tem dado treinamentos, a gente tem feito workshops, a gente tem mandado e-mails com, enfim, recadinhos e tal. E aí, é através do resultado do phishing que a gente vê se todo aquele treinamento está surtindo efeito. Então, a gente faz esse tipo de abordagem, sim. Eu peguei esse gancho porque você estava falando em conscientização como um primeiro passo. Sim. Mais algum que você sugeriria como básico, assim? Já olhando para a parte de tecnologia, a implementação de firewall é uma coisa muito importante. Você precisa ter a visão do que está sendo trafegado, né, na tua rede. Controles de acesso, isso é uma coisa... Se eu não me engano, em 2024, a engenharia social disparou, né, como o ataque mais utilizado no ano inteiro no mundo, isso. E o segundo foi o comprometimento de credenciais. Então, você precisa ter um controle de acesso muito grande. Às vezes é chato, né? Você precisa só acessar um sisteminha rapidinho aqui e tal, ele ainda vai mandar um código, eu tenho que ir lá pegar o código, mas isso é muito importante. Então tem gente que vê a segurança de informação como o inimigo da praticidade, mas não é exatamente essa a visão. A gente precisa ter a garantia de que quem está pedindo aquele acesso é o usuário. Então um bandido não teria aquele código, porque ele não tem. Aí ele tem que ter acesso... ele tem que ter algo que você tem, saber algo que você sabe, ter acesso a um outro canal. Perfeito. Então, dificulta muito para o criminoso. E se dificulta para ele, a gente está enrijecendo a segurança. Então, controles de acesso. Isso é uma coisa que seria muito importante. E controle de acesso, sim, política de acesso de maneira geral.
Quem é admin vai ter acesso de admin. Quem é usuário comum só precisa do acesso de um usuário comum. Desalçados, Não precisa colocar acesso demais na dúvida. Puxa, dá acesso para tudo para ele, depois a gente revê. Não. É a pior coisa. É uma armadilha aquilo ali. Amanda, contribuição aí nesse tema aí. Eu acho que, do ponto de vista técnico, seria chovendo molhado eu colocar alguns aspectos, inclusive para os especialistas, né? Mas aí cabe e aí a gente atua justamente com esse suporte qualificado, né? E primeiro, a gente não joga sozinho. A gente faz, e aqui perfeito a seleção de quem está aqui. Por quê? Porque a gente olha para quem demanda na ponta, a gente olha para quem atua no meio, e nós fazemos essa ponta final com a gestão do risco quando ele chega para acontecer, mas primeiro indicando etapas anteriores. Qual que é um dos maiores desafios quando a gente olha para a área de tecnologia, os gestores de tecnologia, para um dos itens que você menciona na lista, priorizar esse tema, para isso virar uma pauta de fato, tangibilizar. Como é que se tangibiliza? Normalmente a gente atua muito ajudando os gestores de tecnologia a sensibilizar esse risco, a tangibilizar esse risco. Ou seja, a gente tem o desafio de colocar para a empresa uma ordem de prioridade, leia-se investimento, algum tipo de aporte, mas desde que se perceba esse risco. Como é que você faz isso virar tangível? Se isso ainda não aconteceu. Depois que acontece, a empresa fica mais sensível para o tema. Os gestores, todas as etapas, os níveis ficam mais sensíveis. Então a gente tem, além das etapas talvez mais tangíveis, aí tem um pouco do intangível, mas que a gente busca viabilizar a leitura, que é o que significa esse risco. E aí vai tirar e quebrar um pouco do mito, é caro, vai tirar e quebrar um pouco do mito, o diagnóstico vai te ajudar a mostrar vulnerabilidades e, eventualmente, endossar coisas que você já tem feito, até para defender investimento em outras frentes, né? Então, acho que esse é um trabalho que não acontece sozinho, não acontece só com a área interna, não acontece só com o fornecedor das etapas intermediárias de segurança e não só com a etapa de seguro. A etapa de seguro é uma delas e eu gosto de me valer dela para, e voltando de novo para a área de incorporação, construção, a gente tem que fazer esse paralelo para tangibilizar. Essa operação dentro de uma construção faz sentido ter um seguro de risco de engenharia da obra? Sim. Por quê? Porque você tem uma exposição de risco X. Do ponto de vista de tecnologia, segurança da informação, LGPD e todas as variações que supostamente dariam mais ênfase, qual que é o risco? Existem, vários. Com o que você transita de informação, com a riqueza de dados, ou com o que isso pode fazer com o teu negócio, isso tem muita importância. Então o papel dos três atores é fazer isso virar algo tangível por uma decisão de orçamento, de planejamento, inclusive de fazer o diagnóstico. O diagnóstico não tem custo. O diagnóstico te permite ter uma resposta de qual que é o perfil desse risco, qual que é o custo desse risco e, inclusive, com a consciência de que se você não fizer isso, o nível de exposição que você assumiu ter. Gente, o propósito sempre aqui da nossa conversa, ela é trazer conhecimento e educar, né, as pessoas que estão aí dentro do mercado imobiliário. Obviamente a gente está sempre priorizando o alvo e o foco dos nossos associados, mas como é um podcast aberto, que ele está disponível a todos os interessados, eu acho que a gente conseguiu, vocês na verdade, né, conseguiram trazer bastante esclarecimento e bastante informações para educar, né? Primeiro para entender assim, cibersegurança não é um negócio apenas para empresas de tecnologia, ponto número 1. Ponto número 2, sim, há fragilidades no mercado imobiliário que precisam ser cuidados. Ponto número 3, o custo não é um absurdo e ele cabe, e ele é do tamanho do bolso e do momento das empresas para que a gente possa agir, né? E o que eu fico muito na cabeça é que o custo de não agir, ele sempre vai ser maior do que da gente agir. Eu acho que essa é uma conclusão bastante grande. Tenho certeza que quem está vendo aqui aprendeu muito com vocês, né? Agradeço demais. Vai ter gente tomando muita nota, vai ter gente procurando por certo, né? Tanto a Solo quanto a Made for Life para maiores esclarecimentos nesse sentido, né?
Hacker não vai bater na laguna, porque já entendeu lá que é um caminho que não vai valer a pena, ele vai buscar quem não está preparado para isso, né? E aqui eu me despeço agradecendo muito aí ao Carmana, agradecendo ao Érico, agradecendo ao Bruno, né? Você que está assistindo o podcast, se gostou do conteúdo que a gente trouxe, compartilha ele, comenta lá, a gente fica muito contente, comenta também de outras sugestões de podcast que gostariam de ver aqui com a gente, e mais que nada aí, parceiros, muito obrigado aí pela presença de vocês. Legal, parabéns. Maravilha. Parabéns. Obrigado, gente. Legal.